Boa noite aos telespectadores da TV Floripa que nos acompanham pelo canal 4 da NET ou pelo site www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando com vocês mais um programa Justiça. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de debater aqui um importante tema em homenagem ao 1º de maio, que foi o direito dos trabalhadores e a emenda constitucional número 72. E naquela oportunidade nós tivemos uma imensidão de e-mails realizando questionamentos a respeito dos novos direitos que estão estabelecidos na Constituição Federal dos empregados domésticos. Eu gostaria de trazer aqui algumas das perguntas que foram realizadas pelo nosso e-mail. Eu lembro que você pode sempre mandar um e-mail para a gente realizando perguntas ou até mesmo colocando questionamentos, sugestões para o nosso programa. É o mateus.tvfloripa@gmail.com que está aparecendo aí debaixo da sua tela. E a primeira pergunta que nos é feita hoje, pelo nosso amigo Arnaldo Camargo de Freitas, do Sintrapav, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Arnaldo, é: os diaristas estão contemplados pela PEC? Terão os mesmos direitos? Olha, Arnaldo, no caso dos diaristas, nós não temos o mesmo regramento para os empregados domésticos. Eu preciso lembrar para você que os diaristas são prestadores de serviços. Portanto, eles se assemelham muito ao profissional liberal. Eles não realizam nenhum trabalho com caráter subordinado, com horário certo perante o tomador do serviço. E, por isso mesmo, você pode, inclusive, realizar um contrato de prestação de serviços de diarista. E isso garante que você tenha qualquer dissabor no futuro com qualquer reclamação trabalhista. Portanto, respondendo à sua pergunta, não. O diarista não está regulamentado pela emenda constitucional número 72. Uma segunda pergunta. Quais foram os principais direitos que os empregados domésticos conquistaram com a PEC em relação ao regramento anterior? Quem nos realiza essa pergunta é o Júnior, lá da Academia da Cerveja, que é um grande amigo também do coração, que eu quero mandar um grande abraço. Olha, Júnior, na verdade houveram algumas ampliações de direitos. Nós poderíamos citar aqui um conjunto das principais delas. O limite da jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 horas semanais, que não estava previsto pelo regramento anterior. Naturalmente, se agora nós temos uma limitação da jornada de trabalho, nós temos também a necessidade de pagamento de horas extra pelo trabalho realizado em excesso. Esse é um direito que agora está previsto pela emenda 72. Nós também temos o adicional noturno e o FGTS, o seguro acidente e o INSS obrigatórios. Eu preciso lembrar para você, Júnior, que no regramento anterior o FGTS era facultativo e agora não, agora ele é obrigatório, portanto um direito que foi conquistado pelos empregados domésticos recentemente. Uma terceira pergunta, e essa pergunta me é feita pelo meu amigo Adilson Bolaino, lá do Campeche. Quero mandar um grande abraço aqui para a comunidade do Campeche e para o Adilson Bolaino. Ele pergunta: a partir de quando começam a valer as novas regras? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque as regras já estão valendo. Inclusive, alguns direitos, como o pagamento das horas extras, já devem ser pagas imediatamente. Mas é evidente que o direito não se aplica em todos os casos imediatamente. Em alguns casos, há necessidade de regulamentação pelo Poder Legislativo, e é o que está acontecendo nesse momento. Já tramita no Congresso Nacional uma proposta de lei que busca regulamentar como vai se operar o pagamento do FGTS, o pagamento do INSS, o pagamento do seguro obrigatório por acidentes, ou seja, todo esse regramento que está sendo realizado e que muito provavelmente será feito pela internet. O empregador poderá entrar na internet, colocar o valor do salário do seu empregado e imprimir o boleto bancário para recolhimento em qualquer agência bancária ou até mesmo numa lotérica. Tudo isso demanda regulamentação e, portanto, tende a demorar um pouco mais para ser aplicado na prática.
Uma outra pergunta bastante interessante que nós temos aqui, que me é feita pelo Walter Chapo de Angelina, mandar um abraço para o Walter Chapo, é: que tipos de profissionais são considerados trabalhadores domésticos para fins da emenda constitucional 72? Na verdade, não é só a tradicional empregada doméstica. Nós temos aqui a babá, nós temos o motorista, nós temos o cuidador de idosos, ou seja, trabalhadores que se enquadram nessa categoria e que serão beneficiados pelos direitos que estão previstos na emenda constitucional 72. Tem uma pergunta muito interessante aqui que nos é feita pelo nosso amigo José Fletz, professor de estatística da UFSC. Ele pergunta: no caso de morte do empregador, o empregado doméstico tem algum direito? Olha, Fletz, sem dúvida. No caso de morte do empregador, é como se o empregado tivesse sido demitido. Há o que nós chamamos de rescisão contratual e o empregado é demitido sem justa causa. Portanto, todo trabalhador que acaba por ser demitido sem justa causa tem direito, sim, a perceber todas as verbas trabalhistas que lhe são devidas. Vai cobrar da família, evidentemente, ou se a família se negar a pagar, ele poderá ingressar com uma ação perante o Poder Judiciário Trabalhista. Bastante interessante a questão que nos é feita pelo professor José Fletz. E, enfim, uma última pergunta, fechando esse bloco. Os empregados domésticos têm um piso salarial? Posso contratá-los somente para meio período? Posso ter problemas se não registrar o empregado em CTPS? Na verdade, não é uma pergunta, são três, que nos é feita pela Lena Rodrigues, do Morro das Pedras. Olha, Lena, sem dúvida, existe um piso salarial sim, e esse piso é o salário mínimo, mas você deve pagar proporcionalmente às horas trabalhadas. Nós dizemos que o trabalhador deve cumprir 220 horas mensais. Se ele cumpre proporcional a esse valor, então também o salário será percebido dessa mesma maneira. E você pode contratá-lo para meio período apenas, 4 horas diárias. Se você não assinar a carteira de trabalho do seu empregado doméstico, você poderá ter problemas junto à Justiça, que poderá exigir esse registro tardio. E o tema do dia de hoje, que eu gostaria de falar aqui com vocês, é outro direito fundamental que está previsto na Constituição e agora em lei, que é o direito dos idosos. Em recente pesquisa, o IBGE demonstrou que nos últimos 20 anos, a população de idosos no Brasil mais que dobrou. Hoje já são 23,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil. E nós poderíamos afirmar que a melhoria das condições de vida do povo brasileiro, ditadas pelo desenvolvimento econômico, por uma garantia de aposentadoria mais eficaz e também pelas melhorias no nosso Sistema Único de Saúde, foram fatores determinantes do aumento da idade do povo brasileiro. E a tendência é aumentar cada vez mais. Vejam que as mulheres hoje em dia estão tendo filhos cada vez mais tarde e em menos quantidade. A média nacional já é de 1,9 filhos por casal. E pela primeira vez nós tivemos uma média que ficou abaixo dos 2 filhos por casal. E por outro lado, aumentou muito também a quantidade de mulheres que estão investindo na sua profissão, estão investindo no seu estudo e estão tendo filhos cada vez mais tarde. Hoje o percentual atinge de 31,3% das mulheres brasileiras que têm filhos com mais de 30 anos de idade. E é por isso que, com esse aumento da idade do povo brasileiro, o Congresso Nacional acabou aprovando o Estatuto do Idoso, a famosa Lei 10.741 de 2003, que depois de tramitar durante longos 7 anos no Congresso Nacional, acabou sendo aprovada em setembro de 2003 e promulgada pelo presidente à época apenas um mês após, trazendo uma série de novos direitos que não estavam previstos anteriormente em nossa legislação e que agora devem ser obedecidos pelas pessoas, pelos indivíduos, pelos órgãos públicos e também pelas empresas privadas. Eu gostaria de falar para vocês a respeito de alguns dos direitos preferenciais que o idoso possui a partir do Estatuto.
e o atendimento preferencial em qualquer tipo de órgão público ou privado, repartições, bancos, teatros, cinemas, supermercados e rodoviárias. Esse é um direito que você, idoso, possui e pode exigir. Em matéria de saúde, o idoso tem atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde e também tem garantida a distribuição de medicamentos, não só de medicamentos, mas também de próteses e órteses de que ele faça necessidade. O idoso internado também tem direito a um acompanhante e você, idoso, pode exigir esse direito. Em matéria de transporte coletivo, os maiores de 65 anos de idade têm garantido o transporte gratuito. E em matéria de transporte coletivo interestadual, o idoso tem direito a um percentual de vagas, pelo menos 2 vagas em cada carro para sua utilização. Se essas vagas forem preenchidas, então você tem direito a obter uma meia passagem, pagar apenas 50% do valor previsto pela empresa. Ora, lazer, cultura e esporte, que é uma temática muito afeta à terceira idade. Vejam, todo idoso agora tem garantido por lei o desconto de 50% na entrada de cinema, de teatro e de qualquer tipo de atividade cultural. E em matéria de trabalho, vejam vocês, nós temos aqui a garantia de que o idoso não pode ser discriminado pela sua idade. Nenhum concurso público ou nenhum emprego privado podem estabelecer qualquer limite de idade para o idoso. E, inclusive, nos concursos públicos, a idade é um critério de desempate, sempre privilegiando a pessoa com mais idade. Nós temos aqui também um direito que é muito caro, que é o benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo àquelas pessoas que não tenham condições de se manter. E você tem o direito de exigir do INSS esse benefício. Você pode agendar uma entrevista no INSS pelo telefone 135. Ligue 135 para a Previdência Social, está aparecendo aí debaixo da sua tela, para que você agende e possa requerer esse benefício junto ao INSS. E, enfim, o crédito consignado, que agora só poderá estar comprometendo 1/3 do salário do idoso. Para saber mais sobre os seus direitos, procure a Defensoria Pública do seu estado. Aqui em Santa Catarina nós temos a Defensoria Pública agora. Você pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, você pode procurar um advogado particular ou até mesmo procurar o Ministério Público ou uma delegacia especializada para realizar a sua denúncia de maus-tratos ou de qualquer violência contra o idoso. Mande sempre as suas perguntas, faça as suas sugestões, envie questionamentos para o programa Justiça. O nosso e-mail está aparecendo aí mais uma vez, mateus.tvfloripa@gmail.com. Eu espero você, a sua pergunta, para mais um programa Justiça. Até lá, muito obrigado.